Boa noite, meus amigos, minhas amigas. O nosso estudo do Livro dos Espíritos hoje segue com a questão 58. Essa questão ainda ela está falando sobre a questão dos mundos, da pluralidade dos mundos e da possibilidade de vida em outros planetas. É uma questão, como nós abordamos no último vídeo, bastante atual e, aliás, vem avançando de uma maneira acelerada. Se a gente imaginar que praticamente no século XV, final do século XV, com o Nicolau Copérnico e também Giordano Bruno, em especial Giordano Bruno, que foi queimado vivo, foi condenado à morte pela Santa Inquisição. Ele pregava livremente que, na verdade, as estrelas que víamos no céu, elas eram estrelas como o Sol, e que em torno delas giravam possivelmente planetas como os que temos em torno da nossa estrela, e que a vida era um fenômeno universal. A humanidade não seria apenas a que conhecemos no nosso planeta. Isso ele já pregava e foi uma das causas, vamos dizer, da sua condenação. Nós estamos falando aproximadamente mais de 500 anos. Não dá nem para a gente imaginar como é que significa a mente desse cara fazer uma antecipação de concepções, por exemplo, de reconhecer as estrelas como sistemas planetários. E ele já antecipou isso, né? Não foi à toa que foi para a fogueira, ele estava muito à frente do mundo, né? 500 anos. Hoje, nós estamos aí reconhecendo milhares, milhões de exoplanetas, de planetas que estão em outros sistemas e que as estrelas realmente, a questão da existência de planetas que orbitam uma estrela não é exceção, ao contrário, é regra, e já encontrando nas centenas de planetas nas mesmas condições do nosso planeta. Então, com a possibilidade de nós habitarmos esses planetas, colonizarmos esses planetas no futuro, ou mesmo de terem se desenvolvido vida muito parecida com a que nós temos na Terra. Então, a gente imaginar 500 anos essa visão. Mas na questão número 58, os espíritos igualmente surpreendem com a abertura e a visão conceitual que eles deram em resposta a Kardec, que também é uma antecipação extraordinária aos avanços da ciência dos finais do século XX e já do nosso século XXI. A questão número 58, eu vou lê-la para vocês. Na questão 58, Kardec pergunta aos espíritos: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor? Por motivo desse aço se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Quer dizer, imaginando nosso sistema solar, imaginando Plutão, Netuno, Saturno, que estão muito mais longe, e que presumia-se que eles devem ver o Sol como um ponto muito pequeno. Então, como é que seria feito a possibilidade deles estarem ou não privados de luz e calor, que nós reconhecemos como condição, aí nos parece até agora, condições fundamentais para a existência de vida. E os espíritos então responderam o seguinte: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Bom, é uma resposta extraordinária. Vamos lembrar, há mais de 150 anos, e com uma visão de uma antecipação extraordinária. Vamos ver aqui um pouquinho da análise que eu preparei
para o nosso estudo. Bom, a resposta dos espíritos na questão 58, essa que nós lemos, ela revela uma notável antecipação conceitual. Mesmo com linguagem do século XIX, de ideias que hoje fazem parte da astrobiologia e da exoplanetologia moderna. Então vamos ver alguns aspectos da resposta dos espíritos para o nosso estudo, ok? Então, primeiro ponto, quando eles abordam a diversidade de fontes de energia além do Sol. Eles têm a seguinte resposta: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Quer dizer, além de uma estrela, né? Na ciência atual, a visão é a seguinte: de fato, fontes internas de energia, como o calor geotérmico, radioatividade e até atividade tectônica, já são reconhecidas em diversos corpos celestes. Quer dizer, corroborando a colocação dos espíritos, que eles provocam. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? A energia elétrica ou eletromagnética gerada por processos naturais, como nas auroras boreais, é estudada atualmente, inclusive como possível fonte de sustentação para formas de vida extremófilas em exoplanetas ou luas geladas, como Europa, que é a lua de Júpiter, e Encélado, que é a lua de Saturno. Então, primeiro ponto, primeira frase dos espíritos provocativas, o que é mais importante, né? É provocativa essa frase, como quem diz, seria natural pensar que o Sol seria a única fonte, quer dizer, e outras não pensam em alternativas. E se a gente imaginar, como nós falamos no último vídeo, sobre as condições, a quantidade, né? Quase que impossível da gente calcular de existência de estrelas no nosso universo. Se a gente imaginar uma combinatória de variações possíveis, a gente chega ao inimaginável, né? Um segundo ponto que os espíritos colocam: temais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica aos vossos, né? Os seres não têm órgãos idênticos aos nossos. É a visão dos espíritos, necessariamente. A vida se adapta ao meio. Esse é o conceito deles. Conceito extremamente atual do ponto de vista da biologia. Recordando que o primeiro livro de Darwin, ele foi publicado, se não me engano, em 1848, que é final da década de 40, no século XIX. O Livro dos Espíritos é publicado 9 anos depois, e um na Inglaterra, outro na França. Então nós estamos vendo conceitos extremamente atuais e que foram motivos de muita contestação e disputa religiosa, científica no século XIX. E os espíritos já se antecipam com o conceito: a vida se adapta ao meio, né? E as condições que o nosso planeta oferece não são as únicas que nos possibilitam isso. O que já no nosso planeta tem uma variedade de ambientação, como agora uma filmagem que os japoneses e também me parece os chineses fizeram do fundo do mar, né? E identificaram vidas complexas em uma condição, inclusive, que a luz não chega, ok? E eles mesmos geram, através de processos químicos, luz, calor. Então, nós estamos vendo aí a ciência corroborando essa abertura conceitual, que é muito mais importante que tudo, né? Aqui os espíritos afirmam, com ênfase, uma ideia já exposta em outras respostas que eles deram. Eles nos convidam a abandonar o antropocentrismo e o materialismo terrestre, dizendo claramente que os corpos podem ser constituídos de formas diversas da nossa, mesmo para os seres inteligentes. Os órgãos não são necessariamente semelhantes. A percepção, sensibilidade, alimentação e locomoção podem obedecer às leis físicas diferentes, condizentes com as condições daquele mundo.
Hoje, esse pensamento encontra eco na astrobiologia e na exobiologia, completamente. A ciência considera a possibilidade de formas de vida baseadas em bioquímicas diferentes, como, por exemplo, o silício, né? Em vez de carbono, que é a nossa base. Ou metabolismos que funcionem como metano líquido em vez de água. Olha que absurdo. Também são estudadas formas de vida adaptadas a ambientes extremos, como condições de altíssima pressão, como essa que os japoneses identificaram, radiação ou ausência de luz. Assim como na Terra achamos impossível a vida na água até vermos peixes, também nos parece estranho imaginar a vida sem sol, mas isso é apenas um limite da nossa experiência, não da possibilidade universal. Isso é extremamente importante, isso é um limite da nossa experiência. Mas a gente aqui dentro, quando que a gente poderia imaginar a vida microbiana antes do século XIX com Pasteur? Nós acreditávamos, inclusive, na teoria da geração espontânea da vida, né? A biogênese. E depois ele mostrou, não, que na verdade havia um nível microscópico de vida que era o que possibilitava a gente ver todas aquelas infecções e desenvolvimento de bactérias. Então, isso nós estamos falando, 200 anos, né? Século XIX. Então, é extraordinário em que a ciência tem ampliado a nossa capacidade de pensar a realidade de uma maneira muito mais diversa e menos centrada em nós. E que os espíritos, já no século XIX, nos desafiavam a abandonar o antropocentrismo, quer dizer, a realidade humana no centro de todo o universo. Nós somos uma dentre outras espécies. E nem sequer somos a mais inteligente, né? Então, poderíamos dizer aqui a vida baseada em silício, que eu já abordei com vocês, e a astrobiologia busca sinais de vida em exoplanetas com ambientes muito diferentes da Terra, mas que por outras vias químicas, térmicas, energéticas, que poderiam sustentar formas de vida. Inclusive o próprio conceito, né, do que seria a vida, recentemente foi discutido, porque os cientistas que buscam, que estudam exobiologia, começaram a falar, por que será que nós estamos demorando tanto para identificarmos vida fora do nosso planeta? Será porque estamos usando a Terra como medida? Então, será que o conceito de vida não deveria ser amplificado? E eles fizeram algumas modificações interessantes sobre isso, né? E um outro ponto é a questão da luz e calor intrínsecos a outros mundos, como é mencionado. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes, que é uma observação de Kardec à questão, né? Com os avanços em descobertas de exoplanetas na zona habitável, graças ao telescópio Kepler, né, ao Hubble, ao James Webb, estudos de mundos com atmosferas espessas, efeito estufa intenso ou atividade vulcânica e magnética interna, como em Vênus, Júpiter ou Netuno, né? Nem todos os mundos precisam depender diretamente da luz solar, como a conhecemos. Há luas e planetas com aquecimento de maré, por exemplo, como a Europa, que é um satélite de Júpiter. A questão importante dentro desse tema, que é a atualidade da visão espírita. A mensagem dos espíritos, na sua resposta, ela, primeiro de tudo, ela é atual em sua lógica filosófica. A vida se adapta às condições do meio, completamente validada. Segundo, é compatível com os princípios da astrobiologia, de que há formas e fontes de vida e energia que ainda desconhecemos. Então, a abertura completamente, ao invés de um dogmatismo, uma abertura conceitual. E é inspiradora, ao nos lembrar da humildade científica, pois não devemos limitar o universo às nossas percepções terrenas. Precisamos reconsiderar isso daí, né? Então, nós poderíamos concluir que a resposta da questão 58,
permanece extraordinariamente moderna. Não, logicamente, nos detalhes técnicos, mas na abertura conceitual, como eu coloquei, para a pluralidade dos mundos, das formas de vida e das condições físicas. É uma resposta que nos convida, como o próprio Kardec dizia, a manter o espiritismo lado a lado com a ciência, sempre disposto a expandir e aprender. Essa é uma lição transparente quando a gente compara essa resposta dos espíritos, a questão 58, com os avanços nesse mesmo campo da ciência. Então, é um convite para que o nosso interesse se intensifique por essa obra extraordinária dos espíritos e que é o alicerce da doutrina que nós estudamos, ok? Bom, muito obrigado pela assistência de vocês. Se vocês gostaram, deem um like no vídeo, compartilhem, façam perguntas, escrevam. Nós estamos à disposição. É sempre um momento de pensar um pouco mais, de conhecer um pouco mais e de contribuir, já que a verdade ela é progressiva e a doutrina dos espíritos permanece completamente coerente com esse princípio. Muito obrigado e uma excelente semana para vocês.